EMEA Distribution Director da McCormick & Company e também uma presença regular nas páginas da Supply Chain Magazine com a sua coluna O Mundo é Redondo. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu tenho ouvido os outros out of the office, tenho gostado muito e espero também poder contribuir. Não esperava estar aí desse lado, não é? Não, isso não, mas gostei muito do que ouvi até agora, portanto espero que continue a ser de boa qualidade. Olha, licenciaste em Engenharia Química. Como é que te encontraste com este mundo da logística e das cadeias de abastecimento? Lembras-te? Lembro-me bem, porque foi quase por acaso. Quando eu acabei o curso, quando estava a acabar o curso no técnico, as empresas vinham fazer apresentações para nós nos candidatarmos às várias funções. E embora eu estivesse direcionada para a área farmacêutica, que era biotecnologia, a minha área, veio a Procter fazer a apresentação, eu fui assistir, nem sabia o que era a Procter, e gostei tanto das pessoas e sobretudo do diretor-geral, que era uma pessoa super inspiradora, energética, incrível, que resolvi candidatar-me a um estágio de planeamento de produção. E depois de um processo muito rigoroso de recrutamento, porque independentemente se fosse estágio ou permanente era sempre assim, fiquei 4 meses a fazer o estágio e depois ia para outro sítio, inclusive já tinha um estágio na Suíça, numa farmacêutica para fazer investigação. E ao fim de 4 meses ofereceram-me lugar permanente e eu aceitei e fiquei 20 anos. Olha, isso foi entrar pela porta grande no mundo do trabalho, não é? Num gigante como a Procter. Achas que isso fez alguma diferença? Eu acho que fez toda a diferença, porque a Procter é um gigante dos negócios, mas é uma grande escola e recruta as pessoas no nível de entrada. Portanto, é uma diferença muito grande em relação a muitas empresas, é que não recruta ninguém níveis de direção ou intermédios. O que faz com que nós cresçamos e nos desenvolvamos dentro da empresa, não é? E tudo o que é técnica aprendemos, mas aquilo que é o desenvolvimento pessoal, a aprendizagem de gestão de pessoas, é tudo feito dentro da empresa. E no meu caso específico, não só me permitiu desenvolver portanto, a minha formação, a carreira, mas tive a oportunidade de fazer várias áreas diferentes. Além de trabalhar em supply chain, que foi a primeira área por onde entrei, trabalhei em recursos humanos, em vendas, portanto a Procter permitiu-me fazer uma variedade de coisas e nunca me aborreci. E isso não há dúvida que fez com que fosse muito importante para o meu desenvolvimento profissional. E como é que foi a experiência de ser uma expatriada? O que é que gostaste mais e o que é que foi mais difícil no estar lá fora? Eu ao fim de 5 anos e 3 funções, fui convidada para ir para a França. A Procter tinha-se reestruturado a nível mundial e houve a hipótese de ir para a França para uma das novas equipas de clientes. E eu fui, já tinha um filho e fomos os 3, não é? para a França. Gostei imenso porque permitiu-me, em Portugal, a empresa em Portugal era muito mais pequenina e fazia-se muito mais coisas, mas ir para a França permitiu-me aprofundar muito mais certos aspectos, sei lá, a gestão logística de promoções, por exemplo, trabalhar com as diferentes funções, trabalhar diretamente com os clientes, gostei muito do dia-a-dia, mas também dos projetos que pude trabalhar. Portanto, gostei muito, era uma equipa internacional, eu tinha muita exposição ao diretor-geral e aos outros departamentos e tive a sorte de ter resultados muito bons de negócio, por isso foi uma experiência realmente incrível. Do ponto de vista do que é que foi difícil, o que é que pode ter corrido menos bem, talvez eu tive que gerir muita gente, franceses, a maioria embora tivesse uma equipa internacional, tinha a maioria franceses, sobretudo havia algumas pessoas já muito antigas na empresa, muito agarradas à maneira antiga de fazer as coisas, e geri-los foi difícil, e eu aprendi muito sobre a gestão de pessoas com essa experiência, aprendi muito sobre gestão de equipas, por causa do trabalho de equipa, e em geral sobre desenho organizacional, porque o meu chefe era incrível e envolvia-me em grandes discussões e grandes movimentos de mudanças de estrutura organizacional e de pessoas, portanto foi realmente uma boa oportunidade, mesmo com as dificuldades que tive de gerir, sendo bastante nova, gerir pessoas bastante antigas naquela altura. E o que é que te fascina ou seduz na área da logística e das cadeias de abastecimento? É toda essa mudança e a gestão... O que é que me seduz mais? Sim. Eu acho... O que eu gosto mesmo é de resolver problemas.
E então eu acho que na cadeia de abastecimento há a hipótese de resolver problemas imediatos, não é? No dia-a-dia há constantemente coisas que acontecem e que impactam diretamente os clientes ou impactam os custos. E dá muita adrenalina ter que resolver com a equipa. Gosto de estar com as pessoas a pensar nas soluções, como é que vamos resolver isto, como é que vamos minimizar o problema. Mas também gosto, depois de, a seguir, as coisas acalmarem, não é? A poeira a assentar, poder trabalhar novamente com a equipa, como é que vamos evitar que os problemas se repitam. Eu acho que o que eu sempre digo às minhas equipas é que um problema pode acontecer uma vez, ou pode-se cometer um erro, mas não se repetir, não é? E então gosto muito de estruturar os processos, de desenvolver as estratégias, fazer de forma que as coisas no futuro fiquem melhores e os erros não se repitam e isso tenha uma organização e um negócio mais resiliente. Também gosto, o que eu gosto muito é de toda esta interação com as pessoas, que na supply chain são pessoas, a supply chain, temos caminhões, temos produto, mas é sobretudo um dos grupos, das organizações que tem mais gente. E gerir essa diversidade toda também me seduz muito. Tu tens uma característica muito interessante e em simultâneo bonita, que é essa sede de conhecimento, a vontade de saber sempre mais, mas também de partilhar esse saber com os outros. E estou a pensar na coluna O Mundo é Redondo, na nossa revista, mas também no que vais sempre partilhando, nomeadamente no LinkedIn, e também nos cursos e formações que vais fazendo. De onde é que vem essa curiosidade e essa vontade de, ao mesmo tempo, levar aos outros? Bom, para já, gosto imenso de escrever para a revista da Supply Chain Magazine, dá-me um imenso prazer. Portanto, logo aí é o prazer que tenho em poder fazer essa coluna. Mas eu sou muito curiosa e interesso-me por tudo, interesso-me por a literatura, a história, a arquitetura, a biologia, relações humanas. Portanto, toda essa vontade de aprender, acho que é inata. Depois, leio muito rápido, leio depressa, tenho a sorte de ler depressa e também tenho uma boa memória de curto prazo. De longo prazo, mais ou menos, mas de curto prazo tenho boa memória. Então, o que é que isso faz? Faz que, quando leio qualquer coisa, nas semanas a seguir ou nos dias a seguir, dá-me imenso prazer partilhar com as pessoas, quando vem a propósito, qualquer coisa que tenha a ver com o tema, partilhar com os amigos, colegas ou família, o que aprendi naquela altura. E depois, finalmente, eu acho que o que também é muito específico da minha maneira de pensar, gosto de padrões. Gosto de ir à essência das coisas e o escrever e os cursos que faço permitem-me estruturar as coisas e pronto, faz parte também da minha maneira de ser, gostar de ter as coisas organizadas e isso permite-me fazer isso. Tu és claramente uma pessoa de pessoas. Como é que vês esta tão falada dificuldade de encontrar novos talentos e em simultâneo o que é que procuras e mais valorizas nas tuas pessoas? Olha, Dora, e isto tem muito a ver com a escola da Procter de recrutamento, eu já recruto há anos e anos, desde o início quase da Procter. Quando entrevisto alguém ou quando estou a recrutar, recruto pela atitude. Eu acho que isso é o mais importante. Tudo o resto se pode ensinar, mas uma pessoa que desista facilmente ou que não dê tudo pelo grupo e que só pensa em si própria, nunca vai ser um bom profissional por muita experiência, por muito que tenha feito, por aí. Portanto, quando eu recruto, estou à procura disso, estou à procura de atitude. Estou à procura de alguém que tenha tido problemas, dificuldades, tenha cometido erros e como é que os resolveu. Depois são novos talentos, ou velhos talentos, ou... Isso depois gera-se, não é? Claro que é importante que a pessoa tenha experiência dentro de uma determinada área, mas eu já cometi muitos erros na minha carreira, alguns de recrutamento à procura da parte técnica e a esquecer-me da parte pessoal e nunca deu bom resultado. E o inverso geralmente dá sempre bom resultado, recrutar pessoas que não têm experiência nenhuma de supply chain e que no fim, porque têm uma ética e porque têm um comportamento que é aquilo que nós queremos, acabam por aprender e desenvolver-se e é preciso conhecer as pessoas para as colocar nos sítios certos. Isso é muito importante. A supply chain está sempre debaixo de grande pressão e nem sempre as coisas correm de acordo com o planeado. Qual foi o maior erro, ainda agora que tocavas aí no ponto, qual foi o maior erro que já cometeste e o que é que o mesmo te ensinou? Quando eu penso no grande erro que cometi, foi talvez... Depois eu sou um bocado prática, não é?
Portanto, quando a Procter integrou a Gillette há mais de 15 anos, há cerca de 16 anos, nós subdimensionámos o picking de caixas. Portanto, o esforço de picking de caixas era muito maior do que aquilo que pensávamos e demorava muito mais tempo a preparar uma encomenda do que aquilo que pensávamos, o que fez com que chegassem atrasadas as encomendas, fossem recusadas, voltassem para trás, tivéssemos que desfazer aquelas encomendas super complicadas e foi o caos na faturação. E durante uns dias foi horrível. O que é que eu aprendi com isso? Bom, para além de aprender alguma coisa sobre produtividade, mesmo, não é? Ficou-me gravada, eu acho que o que aprendi é que se tem que manter a calma, que vai haver sempre problemas, por muito bem que se prepare qualquer coisa, neste caso uma integração importante, e que no fim aquilo que importa é a maneira como se encaram os problemas mais do que os problemas em si. O que é mais importante então para ti, a vitória ou aquilo que a vitória permite alcançar a seguir? Sempre que se fala em vitória, eu lembro-me de uns versos de um poema do Kipling, que traduzindo assim de uma forma um bocado selvagem, diz enfrentar a vitória e a derrota e tratar esses dois impostores de igual modo. São dois impostores, quer dizer, a vitória, o fracasso na realidade não existem, são circunstanciais. Eu acho que, e temos de nos lembrar disso, porque tendemos a ficar embriagados com a vitória e deprimidos com a derrota, quando na realidade são coisas que passam, são transitórias. O que a vitória faz quando alguém vence, seja um desportista, seja uma pessoa com uma carreira bem-sucedida, é que lhe dá credibilidade e facilita o que ele quer fazer depois. Uma pessoa que falha, depois tem mais dificuldade, não só tem que enfrentar os seus desafios pessoais, como tem que enfrentar todos os outros que já não acreditam nele. Mas à parte disso, eu acho que a vitória em si não é nada, é tanto quanto o fracasso, na realidade. E no meio de tantas coisas que fazes, ainda encontraste espaço para o voluntariado na tua vida e és até professora de yoga. Como é que tudo isso aconteceu e que papel ou importância tem na tua vida esse envolvimento social? Eu só faço voluntariado quando eu quero. Por isso é voluntariado. Sim, eu sei, mas não é por circunstâncias externas, não é porque parece bem. Eu fiz voluntariado quando estava a estudar na União Zoófila, a ajudar com os animais. Mais recentemente tive a ajudar estudantes de intercâmbio estrangeiros, uma italiana, um japonês que estava em Portugal, a integrarem-se na cultura, dificuldades culturais. Quando foi esta questão do yoga, o que aconteceu foi que eu fiz o curso de formação para dar aulas de yoga e filo porque me interessava, mais uma vez, era um tema interessante, mas queria dar aulas para treinar. E fui ao centro comunitário da minha zona, perguntei se eles estavam interessados, eles tinham um espaço, gostaram muito da ideia. Houve uma série de senhoras, e acho que havia um homem também, que quiseram fazer as aulas e durante vários meses estive a dar aulas e tive eu a treinar-me a ser professora e eles a terem o yoga e a adorarem. Na realidade, eram pessoas excepcionais e eu acho que eu ganhei mais do que eles, porque não só aprendi a dar as aulas, mas eram extremamente generosos comigo, eram amorosos e foi uma experiência muito, muito gratificante. Ao longo deste teu percurso, houve alguém que tivesse sido particularmente marcante no teu percurso ou que te tenha influenciado? A nível profissional ou pessoal? Profissional ou pessoal, aquele que preferires. Ok, a nível pessoal, as pessoas mais importantes da minha vida foram os meus pais, que fizeram o que eu sou, portanto, a formação ética que me deram fizeram de mim o que eu sou. E o meu marido, porque tem estado sempre a apoiar-me, desde sempre, e continua sempre a ser a pessoa, o pilar do que eu sou. A nível profissional, eu acho que as pessoas que mais me marcaram foram aquelas que confiaram totalmente em mim, me deram desafios muito difíceis, tarefas muito difíceis, e me deram as ferramentas para as concretizar. E depois penso em algumas pessoas, talvez o meu primeiro chefe, o meu chefe belga, quando estive em França, a vice-presidente de Recursos Humanos da Procter, que me convidou para ser diretora de Recursos Humanos em Portugal, e mais recentemente o CEO da startup onde trabalhei, que também me deu essas oportunidades. Olha, e no meio de tantos e tantos livros que já leste, há algum que te tenha marcado e que sintas que te tornou diferente?
Eu já li montes de livros. Pois. Não sei se foram milhares, mas centenas de certeza que foram. E os meus pais tinham, e os meus avós tinham bibliotecas enormes e eu desde pequenina que era autorizada a ler o que eu quisesse. Mas talvez o livro que mais me tenha marcado e que eu sinto que me marcou muito, ainda hoje, lembro-me muito desse livro, tinha uns 8, 9 anos, é o Triunfo dos Porcos, ou a Quinta dos Animais, do George Orwell, que é uma alegoria, portanto, tanto o conteúdo como a forma são muito interessantes. A forma é uma alegoria e muito bem escrita, e do ponto de vista do conteúdo, ensinou-me que pequenos passos podem levar a barbaridades, coisas que aparentemente são inócuas, se tornam em coisas horríveis. E eu lembro-me muito, cada vez me lembro mais talvez disso na altura. É sempre muito presente, não é? É um livro que agora faz sentido voltar a ler, portanto, se alguém quiser voltar a ler, acho que vale a pena, mas de facto é um livro que tem muito a ver com as injustiças que o ser humano e as barbaridades que o ser humano comete. Olha, és uma pessoa que bastante ativa nas redes sociais, nomeadamente no LinkedIn. Há alguém que tu não dispenses seguir, português ou não? No LinkedIn... Ou que tu acompanhes com... Eu agora ando a acompanhar o Malcolm Gladwell. Já li vários livros dele, mas ele agora tem uns podcasts muito interessantes. Tem um sobre história revisionista, qualquer coisa assim. Mas é uma pessoa muito interessante, porque conta histórias muito interessantes, interessa-se também por muitas coisas diferentes, é muito humilde e genuíno e ando muito, cada vez que apanho qualquer coisa, um podcast ou uma entrevista que lhe façam, faço questão de ver. Por agora, pode mudar daqui a algum tempo. Vai mudar seguramente. Sim. À velocidade. Há muitas, isso é a parte interessante nas redes sociais e neste mundo dos webinars e dos podcasts, é que há coisas tão interessantes e isso custa-me um bocado, porque é tudo tão interessante que uma pessoa tem que reduzir um bocadinho às vezes a gama de... As 24 horas não dariam, não é? Pois. Pergunta para Queijinho. Se não fosses Supply Chain Manager, o que é que tu gostarias de ser? Tanta coisa. E custou-me um bocado a escolher o curso, devo dizer, e escolhi o meu curso porque era aquele que abrangia mais coisas que eu conseguia fazer, a matemática, a química, a biologia, mas agora se tivesse que... E depois acabei por ir para Supply Chain. Talvez ser arquiteta, porque adoro ver como os espaços fluem, como as pessoas circulam nos espaços, sejam casas pessoais, sejam espaços públicos. Toda a parte, não é só o design de interiores, mas mesmo a estrutura dos edifícios, acho isso fascinante. Ou então era médica, endocrinologista, porque acho que as hormonas são incríveis e fazem com que nós tenhamos saúde e relacionam-se com o nosso cérebro e com as nossas emoções. Há tanta coisa para aprender, acho que adorava também trabalhar nessa área. Acho que a terminar é uma mensagem boa essa do há tanta coisa para aprender. E o tempo passou mesmo a correr, Cláudia. Obrigada pela conversa, pelo teu tempo e por esta partilha tão genuína. Para si que nos segue, fique ligado, pois vamos continuar a trazer-lhe pessoas do mundo da supply chain que vale a pena conhecer. Para continuar a acompanhar estas conversas pessoais e transmissíveis, subscreva o nosso canal no YouTube ou siga-nos nas redes sociais. O Out of Office está também disponível em podcast. Veja no nosso site como subscrever.